Olá pessoal, vamos começar então a nossa primeira aula do curso, tratando da relação de trabalho e relação de emprego, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que se dar conta é de que a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é uma espécie desse gênero, tá bem? Então a relação de trabalho é todo o trabalho prestado por um ser humano, tá bem? Então nós temos, dentre esses trabalhos, a relação de emprego, obviamente, né? Mas temos também outros tipos de relação, né? Como, por exemplo, o trabalho prestado para a administração pública por um servidor público estatutário, que então não é um empregado, né? Temos o trabalho voluntário, né, que não é um trabalho oneroso. Temos o trabalhador autônomo, que então não é um trabalho subordinado, né? Temos o estagiário, que diferentemente do aprendiz não é empregado, então o estagiário não é empregado, o aprendiz é empregado. Temos o trabalhador avulso, né? O trabalhador avulso, vocês sabem quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é quem trabalha para o ógmo. Bom, piorou a situação, né? O que é ógmo? Ógmo é o órgão gestor de mão de obra, tá? Então, normalmente, tradicionalmente, são os trabalhadores portuários, né? Aqueles estivadores que trabalhavam nos portos carregando e descarregando navios. Ele não é empregado de nenhuma empresa, dessas empresas que são proprietários do navio. Aliás, ele não é empregado, ele é um trabalhador avulso, ele tem uma relação com um órgão gestor de mão de obra, que faz a gestão dessa mão de obra, mas ele não é empregado. Apesar de não ser empregado, ele tem todos os direitos que o empregado tem, exceto o reconhecimento do vínculo de emprego e, por consequência, a anotação da carteira de trabalho. Mas o avulso vai ter todos os direitos que o trabalhador empregado tem, tá bem? Está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, o avulso, o servidor público, o autônomo, o trabalhador eventual, o trabalho voluntário, são tudo exemplos, né, de relação de trabalho. E a relação de emprego, então, é uma espécie, é um desses exemplos de relação de trabalho, tá bem? Para que então que haja uma relação de emprego, é necessário que estejam presentes alguns requisitos. Esses requisitos, pessoal, estão lá no artigo 3º da CLT, tá bem? É interessante aqui agora que vocês façam uma leitura, então, junto comigo, tá? Se conseguirem aí, vocês têm o material à disposição de vocês, né? Que no nosso site é disponibilizado o material para vocês. Mas também podem fazer a leitura por uma CLT física ou então pelo site do Planalto. O site do Planalto é um site que está sempre atualizado, né? Então vocês podem acessar o site do Planalto para fazer a leitura dos textos legais, tá bem? Então, pessoal, o artigo 3º da CLT diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência desse e mediante salário, certo? Então nós temos aqui 4 ou 5 requisitos da relação de emprego, dependendo do autor que a gente adota, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente adotar, por exemplo, o Maurício Godinho Delgado, ele vai dizer que são 5 requisitos da relação de emprego, né? Pessoa física, pessoalidade, né? Não eventualidade, subordinação e onerosidade, certo? Se a gente pegar um outro autor consagrado também, que é o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que é o autor, inclusive, que nós vamos adotar nessa aula, tá? Se nós pegarmos esse autor, o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena vai dizer que são apenas 4 os requisitos, tá? Que é a pessoalidade, por quê? Porque a pessoa física já está compreendida pela pessoalidade, só vai haver pessoalidade se for pessoa física. Né? Pessoalidade, então, é pessoa física e algo mais. A gente já vai ver o que é esse algo mais. Então, para o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, são 4 apenas os requisitos da relação de emprego. São pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Bem, então essa nossa primeira aula aqui vai ser basicamente para identificar o que são esses 4 requisitos. O que significa pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, certo? Vejam que esse é um tema muito importante, é um tema de extrema relevância para o direito do trabalho, tá? É um tema que
praticamente todo dia a gente está lidando com ele na sala de audiência e nos processos trabalhistas, certo? Seja então o reclamante para provar que estão presentes os 4 elementos, seja a reclamada para provar que não estão presentes os 4 elementos, né? Reclamante pedindo, então, postulando em juízo o reconhecimento de uma relação de emprego e a reclamada negando a existência dessa relação de emprego, certo? Então, vamos lá. Quando que vão estar presentes os 4 requisitos? É o tema, talvez o tema mais importante do direito do trabalho, é o tema dessa primeira aula. Talvez seja o tema mais importante do direito do trabalho. Por quê? Porque é a partir da existência do vínculo de emprego que todos os demais direitos trabalhistas decorrem. Se não ficar provado, se não ficar reconhecida a existência da relação de emprego em juízo, o trabalhador não terá direito aos demais, às demais parcelas que decorrem do reconhecimento dessa relação de emprego, tá bem? Então essa aula é de suma importância, certo? Então, primeiro requisito, pessoalidade. Decorre do texto da lei que diz toda pessoa física, certo? Então, o contrato de trabalho é um contrato de caráter intuito persona em relação ao trabalhador. Em relação ao trabalhador, ele é intuito persona. O que significa? Significa que o trabalhador não pode, sem a concordância do empregador, e essa concordância pode ser tácita ou expressa, ele não pode, sem a concordância do empregador, fazer-se substituir por outro trabalhador. Não pode se fazer substituir por outro trabalhador, certo? Isso é o caráter intuito persona no contrato de trabalho, certo? O contrato de trabalho se dá especificamente com a pessoa do trabalhador, diferente em relação ao empregador. Empregador nós vamos ver em outra aula, que para o empregador ocorre a despersonificação do empregador. O empregador sequer é uma pessoa, mas isso é matéria para outra aula, certo? E aí daqui decorre algumas questões. Primeira, então, a substituição do trabalhador. O trabalhador só pode ser substituído na sua função com a concordância do empregador. Tem gente que entende que ele não pode ser substituído, mas não é bem isso que significa o caráter intuito persona, né? O caráter intuito persona ele é diferente do caráter intuito persona lá do direito civil, né? Lá no direito civil, o contrato intuito persona, quem é contratado de forma intuito persona realmente é insubstituível, né? Vamos pensar num artista, eu contrato um artista para fazer um show ou para pintar um quadro, né? Que são os exemplos clássicos lá do direito civil, certo? Nesse caso, sim, eu estou contratando aquele artista em função da pessoa dele, em razão da pessoa dele. No direito do trabalho, pessoal, não é bem assim, Até porque a maioria das funções que um trabalhador pode fazer, qualquer outra pessoa pode fazer, né? Via de regra, o trabalhador, o empregado, ele não é um artista, ele não é insubstituível, né? O que um empregado faz, outro empregado também pode fazer. Então, é um pouco diferente do caráter intuito persona lá do direito civil, tá? Aqui, o caráter intuito persona quer dizer que o trabalhador não pode se fazer substituir sem a anuência do empregador. Mas se o empregador concordar com a substituição, ele pode muito bem ser substituído. E mais do que isso, se ele for substituído com a anuência do empregador e estiverem presentes também os demais requisitos, que é a não eventualidade, subordinação e onerosidade, o substituto do trabalhador também vai ser empregado. Certo? Então, atenção, se estiverem presentes os demais requisitos, o substituto do trabalhador também será empregado do empregador, certo? E aí entra aqui o próximo tema, que é a questão do auxílio. Por esse caráter intuito persona, pela pessoalidade do contrato de trabalho, o trabalhador não pode ser auxiliado por outra pessoa? Não, claro que não é isso que significa. Tem alguns autores, doutrinadores que até sustentam isso, tá? Mas de acordo com o melhor entendimento, de acordo com o entendimento majoritário, não significa que o trabalhador não possa ser auxiliado. Claro que aqui, de novo, precisa da anuência do empregador, certo? Se o empregador estiver ciente de que o empregado que ele contratou está sendo auxiliado, de novo, a mesma coisa que a substituição. Não só o empregado não deixa de ser empregado, quer dizer, ele continua sendo empregado, continua existindo a pessoalidade,
como, pessoal, pode ocorrer, inclusive, a configuração da relação de emprego com o empregador em relação a essa pessoa que está auxiliando o empregado, certo? Então, a pessoa que está auxiliando o trabalhador, o empregado, com a anuência do empregador, não afasta a pessoalidade do trabalhador e, muito pelo contrário, pode gerar... Tá passando um caminhão agora aqui. Pode gerar, se estiver presentes os demais requisitos, pode gerar a configuração de emprego também com quem está auxiliando o trabalhador, tá? E aqui tem uma frase importante do Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, né? Uma frase importante no livro dele é a seguinte, ó. Na relação de emprego, né, não há empregado de empregado. Quer dizer, se eu sou empregado de alguém e tem alguém me auxiliando, esse alguém não é meu empregado, tá? O empregado do empregado, o empregado deste é empregado de quem seja o primeiro e originário empregador. Fazendo-se assim, se completa o teorema, completa-se o teorema, ó, de acordo com Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, tá? O empregado do empregado é ipso facto o empregado do empregador. Vamos de novo. O empregado do empregado é ipso facto empregado do empregador. Então, se eu tenho alguém me auxiliando na minha tarefa, eu sou empregado de alguém, eu sou empregado do João, né? Tem alguém, eu chamo Pedro para me auxiliar. O Pedro me auxiliando no meu trabalho para o João, o Pedro não vai ser meu empregado. O Pedro, ipso facto, quer dizer, só pelo fato de estar me auxiliando, na verdade ele é empregado do João. O Pedro não é empregado do Almiro, o Pedro é empregado do João. Entenderam? Então, cuidado, o fato de o trabalhador ser auxiliado por outro trabalhador não desconfigura a pessoalidade se houver anuência, ciência e anuência do empregador. Muito pelo contrário, pode gerar um novo vínculo de emprego. Pode gerar um novo vínculo de emprego, certo? Pode gerar um vínculo de emprego com o empregador. Pode gerar um vínculo de emprego com o empregador, tá bem? Da mesma forma que o trabalhador que é substituído, certo? Terceiro elemento para a gente tratar aqui, na questão do vínculo de emprego, da pessoalidade no vínculo de emprego, é a pejotização. Tá? Então, pejotização é um fenômeno muito conhecido pelo direito do trabalho, tá? Que é, aliás, sempre foi, né, considerado como uma fraude. O que é pejotização? É a criação de uma pessoa jurídica, de uma PJ, uma pessoa jurídica, a criação de uma pessoa jurídica com o intuito de afastar o vínculo de emprego, certo? Vejam, nós temos aqui, pessoal, o 16º CONAMAT, que é o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que ocorreu em João Pessoa, tá? Em maio de 2012, tá? E aí foi editado um enunciado nos seguintes termos: empresa individual, vínculo de emprego, prevalência da primazia da realidade, que é um princípio do direito do trabalho que a gente vai ver em outra aula, quando tratar dos princípios do direito do trabalho, uma aula super importante também, tá? Então, primazia da realidade. O fenômeno da pejotização, que é essa criação de uma pessoa jurídica, uma PJ, em suas diferentes formas, é uma espécie de precarização do trabalho. Haverá vínculo de emprego entre o trabalhador, que constitui empresa individual de responsabilidade limitada, nos termos da Lei 12.441 de 2011, e o tomador de serviço, quando estiver configurada a subordinação jurídica. Aplica-se no particular o princípio da primazia da realidade em detrimento da formalidade da criação da pessoa jurídica. Então vejam, lá em 2012 foi fixado esse entendimento através do enunciado no 16º CONAMAT, como eu falei para vocês, né? Então, desde sempre, né, se entendia que a pejotização era uma fraude à relação de emprego. Né? Justamente por tentar descaracterizar a pessoalidade, né? Que em função do artigo 9º da CLT, e aí deem uma olhadinha no artigo 9º, era declarada nula, né? Ficava sem efeito essa pessoa jurídica,
na verdade não declarava nula a pessoa jurídica, ficava sem efeito a pessoa jurídica e configurava a relação de emprego, pelo menos o pressuposto da pessoalidade. Se ficasse demonstrado que a pessoa jurídica foi criada com o intuito de mascarar uma relação de emprego, tá bem? Ocorre que, e aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, últimos julgados do STF, o STF tem entendido que deve prevalecer a autonomia da vontade do trabalhador, então está começando a mudar esse entendimento. Isso é uma decisão perigosa do STF, a gente tem que falar, está começando a mudar esse entendimento, está começando a se entender, o STF está começando a entender que o trabalhador tem direito a optar por outro tipo de relação que não a relação de emprego, tá? Ele pode optar por trabalhar de forma pejotizada, tá? Isso tem prevalecido já para médicos, para professores e para médicos, professores, e tá, enfim, ampliando cada vez mais a categoria de trabalhadores que podem optar por trabalhar dessa forma, tá? Motoristas profissionais, e aí tem a questão da uberização também, que a gente vai poder tratar em uma aula mais específica sobre esse tema, certo? Então, tá prevalecendo aí um entendimento do STF nesse sentido, tá bem? O STF está começando a entender dessa forma, então tá havendo uma mudança, nós estamos agora no meio de uma mudança, passando por uma mudança de paradigmas do direito do trabalho, especificamente em relação à pessoalidade na relação de emprego. Claro que continua ainda sendo requisito a pessoalidade, continua sendo requisito, mas o STF está começando a entender, está tendo alguns julgados no sentido de que a pejotização não é necessariamente uma fraude. Que o trabalhador poderia escolher trabalhar na forma de uma pessoa jurídica, certo? É algo perigoso, é algo que a gente vai tratar mais ao longo de todas as aulas, tá bem? Mas continuando aqui, então, para fixarmos o que a gente viu até agora, né? O trabalhador, então, o contrato de trabalho deve ser uma pessoa física, o contrato ele é intuito persona em relação ao empregado, tá? A substituição do empregado para que se permaneça a configuração do vínculo de emprego depende da autorização do empregador, essa autorização pode ser expressa ou tácita. O empregado que for auxiliado por outra pessoa, desde que também com a autorização do empregador, também não vai afastar o vínculo de emprego, desde que haja autorização do empregador, tanto para substituição quanto para o auxílio, não afasta o vínculo de emprego. E, por fim, o fenômeno da pejotização, que tradicionalmente era encarado como uma fraude à legislação trabalhista, né, com afronta ao artigo 9º da CLT, mas atualmente, então, o STF tem entendido que é possível o trabalhador escolher o sistema em que ele queira trabalhar, tá bem? É uma transição, nós estamos passando por uma transição no direito do trabalho em relação a isso, uma transição muito perigosa. Por que muito perigosa? Porque a gente sabe, ou pelo menos deveria saber já há algum tempo, e nós vamos tratar disso quando a gente tratar também da questão histórica do direito do trabalho, que não, acho que é a próxima aula, ou a terceira, enfim, quando a gente tratar da história do direito do trabalho, a gente vê que numa relação em que um manda e o outro obedece, né, permitir uma ampla autonomia da vontade pode implicar algumas consequências indesejadas, vamos dizer assim. Mas vamos deixar isso para a aula de reflexões históricas sobre o direito do trabalho, tá bem? Segundo requisito, pessoal, não eventualidade, o requisito da não eventualidade, tá? Eu chamo a atenção para vocês no primeiro ponto, que é o seguinte: não eventualidade não é a mesma coisa que continuidade, tá? São requisitos diferentes. Tá? Tanto que a gente vai ver lá no novo contrato de trabalho incluído pela reforma trabalhista, que é o contrato intermitente, é uma relação de emprego, portanto tem que ter a não eventualidade, tá? Mas lá no próprio texto da CLT está dito que não há o requisito da continuidade, não há o elemento continuidade. Então, a continuidade, que é
trabalhar pelo menos 3 dias por semana, ou seja, trabalhar mais do que 2 dias por semana, a continuidade ele é um requisito para a relação de emprego doméstica. E aí a gente, quando tratar dos empregados domésticos, a gente vai tratar disso, certo? Mas ela não é um requisito para os trabalhadores urbanos e rurais. Para os empregados urbanos e rurais, a continuidade não é um requisito. Então já começamos por aqui. Não importa, pessoal, não importa quantas vezes por semana o trabalhador trabalhe, desde que ele não seja doméstico. Doméstico tem que trabalhar no mínimo 3 vezes por semana. Mas se é um trabalhador urbano ou rural, não importa quantas vezes por semana ele trabalha. E vejam que, de acordo com o próprio texto da lei, não é o trabalhador que é não eventual, né? Vamos ler de novo o artigo 3º. Às vezes é importante a gente ler a lei para ver o que ela está dizendo, né? Às vezes é importante. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador. Então, a não eventualidade não é uma característica do trabalhador. A não eventualidade é uma característica do serviço. O serviço é que tem natureza não eventual. O serviço tem natureza não eventual. Guardem isso, tá? Porque isso é de suma importância. Pois bem, aí nós vamos pegar aqui, pessoal, alguns doutrinadores, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse aqui é um dos elementos mais conturbados da relação de emprego. Talvez não seja o mais importante, claro, tem que estar presente os 4. Não estando presente qualquer um dos 4, não há relação de emprego. O que a doutrina normalmente destaca como mais importante é a subordinação, certo? Mas a não eventualidade talvez seja um dos mais complicados. Então vamos ver o que os doutrinadores dizem a respeito, tá? Aí eu trouxe alguns doutrinadores aqui para a gente analisar. Então, o Amaury Mascaro Nascimento. O que o Amaury Mascaro Nascimento vai dizer? Eventual é o trabalho que, embora exercitado continuamente e em caráter profissional, vejam só o que ele está dizendo. Eventual, né? O contrário de não eventualidade. Eventual é o trabalho que, embora exercitado continuamente, então vejam que não eventualidade não é a mesma coisa que continuidade. O eventual ele pode ser exercitado continuamente, em caráter profissional, para destinatários que variam no tempo. Então, olha o que o Mascaro Nascimento está trazendo aqui. Se variam os destinatários no tempo, o trabalho é eventual. De tal modo que se torna impossível a fixação jurídica do trabalhador. Então, o trabalhador não se fixa no trabalho para um empregador, ele trabalha para diferentes destinatários. Tá? Assim, o trabalhador eventual é o mesmo que profissional sem patrão. Tá? Uma coisa é sinônimo da outra. Sem empregador, porque o seu serviço é aproveitado por inúmeros beneficiários. Então ele traz aqui essa ideia da não eventualidade como a variação dos destinatários da prestação de serviço. Variação dos destinatários da prestação de serviço. Tá bem? E cada um desses se beneficia com atividades do trabalhador em frações de tempo relativamente curtas. Isso é um problema que ele está trazendo, mas vamos ver, vamos seguir. Sem nenhum caráter de permanência ou continuidade. Vejam que aqui ele acaba confundindo um pouquinho, dizendo que não há continuidade. Vejam que conseguem perceber que está um pouco confusa essa definição dele, porque no início ele começa dizendo assim, eventual é o trabalho que, embora exercitado continuamente, e depois ele diz, sem nenhum caráter de permanência ou continuidade. Tá? Se vocês estão com material de estudo aí, vocês conseguem acompanhar essa leitura que eu estou fazendo, tá bem? E é importante que acompanhem para ver o que o Amaury Mascaro Nascimento está dizendo, tá? Então ele fala um trabalho transitório, caracterizado por tarefas ocasionais de índole passageira. Então essa é uma definição de um doutrinador bem conceituado, né? O Amaury Mascaro Nascimento, um doutrinador tradicional no direito do trabalho. E vejam que tem algum probleminha nela já. Começa primeiro dizendo que pode ter continuidade, depois dizendo que não tem permanência ou continuidade. Então, temos um problema aqui já na definição de não eventual, do Amaury Mascaro Nascimento. Se o eventual passa a exercer continuadamente a sua atividade, ele continua, o Amaury Mascaro Nascimento continua. Se o eventual passa a exercer continuadamente a sua atividade em relação permanente quanto a um dos destinatários, deixa de ser eventual e passa a ser empregado. De novo, ele está confundindo aqui não eventualidade com continuidade. Tá?
Vamos para outro doutrinador mais tradicional ainda, que é o Délio Maranhão, tá? Délio Maranhão diz assim, ó, considera-se não eventual a utilização da força de trabalho como fator de produção, que tem um conceito interessante. Não eventual, então, é a utilização da força de trabalho como fator de produção. Só que, de novo, ele está confundindo o serviço não eventual com a força de trabalho. São coisas diferentes, a gente já vai ver em seguida. Considera-se não eventual a utilização da força de trabalho como fator de produção, correspondendo às necessidades normais da atividade econômica em que é empregada. Aqui se aproxima do conceito do Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que é o conceito que a gente vai adotar, tá? São diferentes doutrinas, né? Claro que todas elas podem ser adotadas, eu trouxe só para vocês aqui doutrinadores conceituados, tá? Mas vejam que o Délio Maranhão escreve o Tratado de Direito Privado, né, do Trabalho, Tratado de Direito do Trabalho. Então, instituições de direito do trabalho, né, ele escreve conjunto com o Susequinde, né? Então, vejam, ele fala aqui, necessidade normal da atividade econômica em que é empregado. Em contraposição a isso, considera trabalhador eventual o biscateiro, aquele que é admitido por circunstâncias excepcionais ou transitórias do estabelecimento. Isso aqui é interessante, ó. Circunstâncias excepcionais ou transitórias do estabelecimento. Vejam que ele começa já a desvincular do trabalhador. Não é o trabalhador que é um trabalhador eventual, é o serviço, como diz a própria CLT. O serviço ou a atividade que ele exerce é que é não eventual, tá? E aí ele acaba dizendo muito bem aqui, ó, é irrelevante o tempo da duração da prestação de serviço. Então já afasta ali da ideia da continuidade, da ideia do que a Amaury Mascaro Nascimento trouxe pra gente, né? O Délio Maranhão vai dizer, é irrelevante o tempo na duração da prestação de serviço. Interessante. Por fim, aqui, o terceiro doutrinador que eu trato pra gente analisar é o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que é justamente esse livro aqui, né? Que é um dos melhores livros, né? Na minha opinião, um dos melhores livros sobre relação de emprego. Não é à toa que o título é Relação de Emprego, Estrutura Legal e Supostos, né? Um dos melhores livros sobre relação de emprego que a gente pode ler, tá bem? O Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, tá bem? Então, olha o que ele diz. Ele traz as lições de Barassi e do Mário de la Cueva, que são dois autores também relevantíssimos, né? Então, ele entende por eventual o trabalho. Veja que eventual é o trabalho ou o serviço e não o empregador, não o trabalhador. Trabalho prestado em caráter eventual, é prestado em caráter transitório, acidental, isso é, que não seja eventual, é o que não seja necessário como serviço por uma exigência permanente do tomador, tá? Então, a partir daí, pessoal, a gente teria, a contrário senso, a definição de não eventualidade. Então, vejam, vamos repetir. Se há trabalho eventual ou serviço eventual é o prestado em caráter transitório, acidental, isso é, e aqui vem o elemento principal, que não seja necessário como serviço por uma exigência permanente do tomador, dizendo o patrão, né? Então, a contrário senso, serviço não eventual, que a CLT traz pra gente, serviço não eventual, é o serviço permanentemente necessário à empresa. Então, serviço não eventual, vamos de novo, serviço não eventual é o serviço permanentemente necessário à empresa, tá bem? E aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês, tá bem? O primeiro exemplo é retirado do livro da Carmen Camilo, tá? Direito Individual do Trabalho é o livro dela, é um livro já mais antigo, que não foi reeditado, mas o exemplo é tirado de lá, bem? Então a Carmen Camilo nos diz o seguinte: imaginem uma empresa, uma loja de roupas, uma loja que vende roupas, tá bem? Essa loja contrata, digamos, no mesmo dia, ela contrata uma vendedora de roupas, quer dizer, uma atendente para atender na loja, tá? Essa atendente trabalha um dia na loja, trabalha só um dia na loja e não dá certo, seja porque a dona da loja não gostou, seja porque a atendente não gostou do serviço, não importa, não dá certo, ela vai embora. Ela trabalhou um dia só.
Tá? Situação 2. Essa mesma loja contrata um eletricista para reformar toda a fiação, todo o sistema elétrico da loja, toda a fiação elétrica da loja. Esse eletricista que vai reformar toda a fiação da loja, ele fica trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, durante um mês. Então vejam, a vendedora de roupas trabalhou um dia. O eletricista trabalhou um mês. Qual serviço é eventual? E qual serviço é não eventual? Acho que todos concordam, né? Que o serviço eventual é aquele que foi uma eventualidade. Quer dizer, trocar a fiação de uma loja de roupas é um evento. Né? Não um evento no sentido de uma festa, mas é um evento, é algo que acontece eventualmente. Trocar uma lâmpada, trocar uma fiação, trocar toda a fiação, então é um evento muito mais esporádico. Então vejam, não é uma necessidade permanente de uma loja de roupas, trocar a fiação, certo? Já a atendente, vendedora, a atendente dos clientes, a vendedora de roupa, isso sim é uma necessidade permanente. Esse é o elemento cerne. Então, a vendedora de roupas é uma necessidade permanente. Ainda que ela tenha trabalhado um dia só, ou até meio-dia, digamos que ela começou de manhã, no meio-dia ela foi embora, não gostou, ela foi empregada. Pelo menos o trabalho dela, o serviço dela foi não eventual, porque o serviço dela é uma necessidade permanente da loja. Já o eletricista, que trabalhou todos os dias de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, durante um mês, né, e de qual os dois receberam, obviamente, a partir do pressuposto que os dois receberam, então onerosidade tem nos dois casos. O eletricista, ele fez um serviço, um trabalho eventual, certo? Então o eletricista não é empregado. O eletricista, nesse caso, ele é um trabalhador eventual. E a dona da loja, a vendedora, então, ela é uma trabalhadora que prestou um serviço não eventual, tá? Esse exemplo é muito bom para a gente ver que não tem nada a ver com tempo, não tem a ver com continuidade, não tem a ver com habitualidade, não é isso. É o caráter do serviço prestado. O serviço é permanentemente necessário ou não. Mas esse exemplo, ele corre um perigo da gente confundir o serviço permanente necessário com a atividade fim da empresa. E não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Vejam, esse exemplo que a Carmen Camilo trouxe é um exemplo em que a necessidade permanente está relacionada, está diretamente ligada à atividade fim da empresa. Mas nem sempre vai ocorrer assim. Tá? Vamos dar um outro exemplo. Uma escola, tá? Ou melhor, vamos dar um exemplo melhor. Pode ser uma escola. Qual é a atividade fim da escola? Dar aulas, né? Ensinar, né? Digamos que a escola contrata alguém para fazer a limpeza da escola. Limpeza não tem nada a ver com a atividade fim da escola, né? Mas a limpeza da escola, a limpeza de uma escola é um serviço permanentemente necessário? Sim, é permanentemente necessário que alguém esteja limpando a escola, ou até essa loja de roupas que a gente falou, né? Então vejam, quem faz a limpeza de uma escola não está trabalhando na atividade fim da escola, mas está trabalhando em um serviço permanentemente necessário. E, portanto, o serviço que essa pessoa faz, e não importa quantas vezes por semana ela faz, o serviço dessa pessoa é um serviço não eventual, é um serviço de caráter não eventual, certo? Então, acho que deu para com esses dois exemplos da loja de roupa e o da atividade de limpeza em uma escola, dá para a gente conseguir identificar bem o que é serviço não eventual, que não tem a ver com continuidade, porque continuidade é trabalhar no mínimo 3 vezes por semana, e aí o requisito tempo é essencial, só que a continuidade é um requisito para a relação de emprego doméstica, tá? Então, lá, empregado doméstico, trabalhador doméstico, se não trabalhar 3 vezes por semana, digamos que trabalhar 2 vezes por semana, então a gente chama de diarista, vai ser considerado um diarista,
né? Se trabalhar 3 vezes por semana, ainda que não seja em dias fixos, não precisa ser em dias fixos, vai ser considerado um empregado doméstico. Um empregado doméstico, tá bem? Não tem a ver com isso a não eventualidade, que não tem uma correlação direta com o tempo do trabalho, e sim com a natureza do serviço. Lembrando que a própria CLT fala em serviço não eventual, né? A CLT, vamos ler de novo lá o artigo 3º, fala, é aquele que presta serviço de natureza não eventual ao empregador. Tá bem? Certo? O próximo elemento, pessoal, o próximo elemento para a gente tratar é a subordinação. Então, a parte da lei que fala sob dependência deste, então isso quer dizer subordinação. Então, a gente pode tratar esse terceiro requisito. Então, primeiro é a pessoalidade, segundo a não eventualidade, terceiro a subordinação. A gente pode tratar esse terceiro requisito, tá? Tanto tratar ele como subordinação ou dependência. Subordinação ou dependência aqui seriam sinônimos, tá? Então vejam, a gente tem, historicamente, a gente considerou, a doutrina, aliás, tentou buscar critérios para identificar a subordinação. Tá? Então o primeiro critério que se entendeu foi dependência econômica. Esse é um critério mais histórico, né? Seria subordinado aquele trabalhador que fosse economicamente dependente do empregador. Né? Então seria subordinado aquele trabalhador que fosse economicamente dependente do empregador, certo? Mas se verifica que nem sempre ocorre isso, né? Por exemplo, eu sou empregado de uma universidade, dou aula em uma universidade, sou empregado de uma universidade, mas eu não dependo economicamente dessa universidade, até porque o meu outro cargo, né, minha outra profissão, que é como juiz do trabalho, me rende muito mais, né, economicamente, né, do que na universidade. Então, eu não dependo economicamente da universidade para sobreviver. Então, e ainda assim eu sou empregado e sou subordinado. Então, nem sempre é necessário que haja uma dependência econômica. Então, a doutrina evoluiu e disse, tá, então não é uma dependência econômica, é uma dependência técnica. Né? Mas também não é por aí, porque nem sempre o trabalhador depende tecnicamente do empregador. Essa dependência técnica tem a ver com conhecimento técnico, né? Porque historicamente isso já vem lá das corporações de ofício, né? Nós tínhamos o mestre, né, na corporação de ofício, né, que é quem detinha todo o conhecimento sobre a profissão. Aí nós tínhamos os jornaleiros, que seriam hoje nossos empregados, né, que eram quem não tinha ainda todo o conhecimento, ou pelo menos não tinha, se tivesse conhecimento, não tinha os meios de produção necessários, né? Então ele era um jornaleiro, ele trabalhava para o mestre da corporação de ofício, né? Trabalhava por um salário, né? Então ele trabalhava por jornada de trabalho, e por isso chamava de jornaleiro. E nós tínhamos o aprendiz, que então era quem não tinha o conhecimento, né, e estava aprendendo a profissão, e morava muitas vezes junto com o mestre, né, morava na casa do mestre e trabalhava então na corporação com o mestre para aprender a profissão. Mas vejam, atualmente não é necessário que o empregado tenha menos conhecimento técnico do que o empregador. Não, muitas vezes o empregado tem mais conhecimento técnico do que o empregador, né? Basta a gente pensar, por exemplo, num profissional de TI, né? De tecnologia da informática, né? Alguém que trabalha com informática normalmente vai ter muito mais conhecimento sobre informática do que o seu empregador, a não ser que o empregador também seja um TI, né? Também seja um técnico de informática, tenha o conhecimento, mas normalmente não, né? Se não for uma empresa de informática, normalmente quem trabalha com informática vai ter muito mais conhecimento sobre isso do que o empregador, né? Então também foi descartada essa ideia de dependência técnica.
E aí chegou por fim a uma dependência social, aliás, por fim não, né? Chegou a uma terceira hipótese que seria a dependência social, né? Que seria uma ideia de junção das duas. Tá, então ou é técnica ou é econômica, então vamos dizer que é social, né? Mas também, pelas mesmas razões que não precisa ser nenhuma das duas necessariamente, não precisa ser então também a social. E aí chegou por fim então ao quarto critério de identificação de dependência, né? Também a gente pode chamar de natureza jurídica da subordinação, que é a jurídica ou hierárquica. Né? Falei aqui de natureza jurídica, pessoal. Falei de natureza jurídica. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Vai voltar a falar sobre natureza jurídica, mas já vamos pontuar aqui. No direito se fala muito sobre natureza jurídica. Natureza jurídica do direito do trabalho, natureza jurídica do direito do trabalho, natureza jurídica da relação de emprego, natureza jurídica do aviso prévio, natureza jurídica. Então, vejam, o que é natureza jurídica? Vocês já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar o que é natureza jurídica? A gente já... Tá, qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Ah, é de direito privado. Qual é a natureza jurídica de direito penal? É de direito público. Né? Mas o que é natureza jurídica, então? Já pararam para pensar isso? O que é natureza jurídica? Natureza jurídica, pessoal, nada mais é do que classificação. Né? Natureza jurídica é classificação. Então, vejam, esse ramo direito do trabalho eu posso classificar como público ou como privado. Né? Tem autores que sugerem ainda uma terceira classificação que seria um direito social. Interessante. O George Gurvitch fala isso, né? Aqui no Brasil o Souto-Maior fala isso também, né? Então seria um direito social porque não seria nem público nem privado. Mas a maioria da doutrina entende que é direito privado. Mas isso é matéria para outra aula, tá? O que importa hoje, natureza jurídica, é classificação. Então, como é que eu poderia classificar a subordinação? E aí os autores mais contemporâneos dizem, então, que a natureza jurídica da subordinação, né, ou critério de identificação da subordinação, ele é jurídico. Uma boa saída, né? Se a subordinação não é nem econômica e nem técnica, então é jurídica. O trabalhador simplesmente se subordina a alguém por força do direito, por força de um contrato, que é o contrato de trabalho. Tá? Então, eu trouxe no material aqui para vocês a observação do Márcio Túlio Viana, que é um autor brasileiro fantástico. Tá? Vocês devem buscar textos do Márcio Túlio Viana para ler, a gente vai trazer textos dele aqui nas aulas para ver. Tá? Então ele diz assim, que o critério de dependência econômica define a razão de ser do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho surgiu por isso. A razão dele existir é a dependência econômica. Enquanto o critério de subordinação jurídica estabelece quem esse direito deve proteger. Ele deve proteger quem está juridicamente subordinado a um empregador. Tá bem? Ainda, a doutrina apresenta 2 critérios de subordinação. Tá? Essa questão da natureza jurídica e dos critérios de identificar a subordinação, ela é mais doutrinária. Agora, isso que a gente vai tratar agora, tá? Que as 2 definições de subordinação, que é o que a gente busca na realidade prática ali, é isso que é o mais importante, tá? É um dos pontos mais importantes que se discute no processo do trabalho, tá? Então, quando se discute, por exemplo, na maioria das vezes em que se discute se há ou não vínculo de emprego, a gente está tratando se o trabalhador é autônomo ou subordinado, né? Quando não é negada a prestação de serviço, quando não é negada a onerosidade, normalmente o principal critério que a gente analisa é a subordinação, tá? Que já ficou aqui para o final da aula, para ser justamente o critério mais importante. O critério mais importante é a subordinação, tá? E a doutrina, então, a doutrina majoritária entende que existem 2 critérios de subordinação. 2 critérios de subordinação. O critério subjetivo, que é o que mais a gente conhece, em que se dá entre sujeitos. Tá? O critério subjetivo se dá entre sujeitos. Um sujeito manda e o outro sujeito obedece. Um sujeito manda e outro obedece. Tá? Um critério de subordinação subjetiva. Um manda
e o outro obedece. Isso é a subordinação subjetiva. Então, como é que ela se caracteriza? Normalmente por ordens, né? Se dá ordens. Vejam, subjetiva porque se dá entre sujeitos, né? O sujeito empregador manda, ou quem ele tiver delegado para mandar, manda, e o sujeito empregado obedece. Subjetiva, se dá entre sujeitos, normalmente na realidade prática se caracteriza por ordens, né? Um manda e o outro obedece. É aquela famosa frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas a mais interessante é a subordinação objetiva ou estrutural, tá? O Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena chama de subordinação objetiva, enquanto o Maurício Godinho Delgado chama de subordinação estrutural, tá bem? Então vejam, vamos trazer primeiro o conceito do Godinho aqui, tá? Então o Godinho identifica a subordinação estrutural, tá? Como a inserção, olha só, a inserção estrutural do obreiro, quer dizer, do trabalhador, na dinâmica do tomador do seu serviço. Então, olha só, olha as palavras-chave aqui, a inserção estrutural. Então, quer dizer, o trabalhador se insere na estrutura, na dinâmica da empresa. Então, por isso, estrutural. O trabalhador se insere na dinâmica estrutural da empresa. Tá? Mas, para mim, o melhor ainda é a definição do Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, tá? Que ele diz que ele trata, então, de subordinação objetiva. A subordinação objetiva ele chama de participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade da empresa. Participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade da empresa. Então, por que é objetiva? Vejam que não se dá de sujeito para sujeito. É objetiva porque ela se dá de atividade para atividade. Perceberam? A atividade do trabalhador participa e integra a atividade da empresa. Consegue entender? Não é um sujeito manda e o outro obedece. Não. Imaginem qualquer profissão. Se vocês trabalham e são empregados, imaginem a profissão de vocês, né? Ou qualquer profissão. Vejam, essa atividade que esse trabalhador faz, essa atividade participa e integra a atividade geral da empresa. Né? Eu sempre faço a metáfora aqui, a comparação com um relógio. Imaginem um relógio, né? Em que cada atividade que cada trabalhador faz é uma engrenagenzinha. Então, cada engrenagem, que é a atividade de cada trabalhador, participa e integra a máquina relógio, a máquina empresa. Se eu tirar uma engrenagem, o que acontece com o relógio? Para. Se eu tirar uma engrenagem, ele para. Isso é a participação integrativa, pessoal. A atividade do trabalhador participa e integra a atividade geral da empresa. Tá? Nesse sentido, ela é essencial à empresa. Se eu tirar essa atividade, a empresa, pelo menos como ela está funcionando atualmente, ela não funciona. Tá? A atividade que não for caracterizada dessa forma, corre um sério risco de ser tirada da empresa, ser eliminada da empresa. Ao passo que a atividade que pode ser caracterizada dessa forma, como uma participação integrativa da empresa, independente do trabalhador receber ordens, ainda que o empregador nunca tenha dado nenhuma ordem para ele. Vejam, ele não pode escolher o que fazer e como fazer, porque se ele não fizer como deve ser feito, a empresa não funciona enquanto atividade geral, conjunto de atividades específicas. Entendem? Vou dar o meu exemplo. Né? Lá na universidade, eles não me dão ordem, eles não dizem como eu tenho que dar minha aula, né? Mas eu não posso chegar lá e dar qualquer aula, ou aula sobre qualquer matéria. Né? Eu tenho que dar aula sobre direito do trabalho e eu tenho que dar os conteúdos determinados pelo curso, né? Que por sua vez são determinados pelo MEC, enfim. Né? Eu posso até dar aula do jeito que eu quiser, né? Porque eu tenho um maior conhecimento técnico, digamos, do que o empregador, certo? Sobre direito do trabalho.
né? Mas eu tenho que cumprir, primeiro, aquela carga horária, segundo, eu tenho que esgotar aquele conteúdo programático, certo? Então eu não sou autônomo para escolher como eu vou trabalhar. Eu tenho uma subordinação objetiva, né? Porque a atividade que eu exerço na universidade, ela participa e integra, né, digamos, o cronograma geral, o conteúdo geral do curso de Direito, certo? Certo? Então eu não posso, eu não sou um trabalhador autônomo, eu sou um trabalhador subordinado. Ainda que eu não receba a ordem de ninguém, eu sou um trabalhador objetivamente subordinado, tá bem? Então, pessoal, interessante aqui a gente ver esses dois aspectos da subordinação. Subordinação, só recapitulando, subjetiva, que se dá de sujeito para sujeito, e a subordinação objetiva, que se dá de objeto para objeto ou de atividade para atividade, chamada então pelo Maurício Godinho Delgado como subordinação estrutural. Bem, para terminar então, para terminar aqui nossa aula de hoje, tá? Onerosidade. Onerosidade na parte ali do artigo 3º é o que fala mediante salário. Vejam que se o trabalho não for oneroso, ele vai ser um trabalho gratuito ou voluntário. Vai ser um trabalho gratuito ou voluntário, né? A onerosidade, ela não é o efetivo pagamento, não é o efetivo pagamento do salário, tá? Mas é uma legítima expectativa de receber salário, certo? Se houver uma legítima expectativa de receber um pagamento, há onerosidade. Tá, mas e se não houve pagamento? Bom, então há um inadimplemento, mas não deixa de ser um trabalho oneroso, certo? Se houver então uma legítima expectativa de receber um pagamento, e aí não importa o nome, se houver uma legítima expectativa de receber um pagamento, o trabalho é oneroso. Caso contrário, ele vai ser voluntário, certo? E aí no sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, né? A regra é que o trabalho seja oneroso. A regra é que o trabalho seja oneroso. Exceção, apenas excepcionalmente, o trabalho vai ser voluntário, certo? Para a gente fechar aqui, a gente está passando um pouquinho do tempo já, nós vamos continuar ainda, vai ter mais aulas sobre relação de trabalho e relação de emprego, vai ter pelo menos mais uma aula, certo? Mas para a gente fechar aqui, um aspecto processual, tá? A questão do ônus da prova, né? Eu disse para vocês que isso é muito tratado nos processos de trabalho, né? De quem é o ônus da prova? De provar os elementos necessários, requisitos para a relação de emprego, tá? O ônus da prova, na verdade, tem que provar que não estão presentes esses requisitos, o ônus é da reclamada. Vejam, se o reclamante alega que é empregado e não teve a carteira assinada, não foi reconhecido pela empresa como empregado, empregado não foi reconhecido pela empresa como empregado, então está pedindo no processo reconhecimento da relação de emprego. Se a reclamada negar a prestação de serviço, então está negando o fato constitutivo, artigo 818 da CLT, está negando o fato constitutivo. Então, o ônus de provar que prestou serviço, caso a reclamada negue a prestação de serviço, o ônus é do reclamante, do trabalhador. Se a reclamada disser, não, ele até trabalhou para mim, mas ele não trabalhou como empregado, porque ou o trabalho não foi pessoal, né? Não teve pessoalidade, ou não teve a não eventualidade, ou não teve a subordinação, não teve a onerosidade, né? Então vejam, nesse caso ela não está negando o fato constitutivo, mas está alegando, na verdade, ela está alegando um fato modificativo, ou, a gente pode entender também, um fato impeditivo do reconhecimento do vínculo, um fato impeditivo do reconhecimento do vínculo. Qual vai ser esse fato, pessoal? Se ela disser, o trabalho não foi pessoal, não, então ele trabalhou mediante uma empresa, mediante uma pessoa jurídica, e aí ela tem que provar que ele trabalhou por pessoa jurídica. Se o trabalho não foi não eventual, então ela está alegando que o trabalho foi eventual. Se o trabalho não foi subordinado, na verdade ela está alegando que o trabalho foi autônomo. E se o trabalho não foi oneroso, então ela está alegando que foi um trabalho voluntário. Então é a ela reclamada, que alegou esses fatos impeditivos do reconhecimento do vínculo de emprego, é a ela que cabe provar que ela trabalhou mediante uma pessoa jurídica,
ou sem a pessoalidade, ele foi substituído sem o consentimento dela, ele foi auxiliado sem o consentimento do empregador, ou ele trabalhou de forma eventual, e aí a gente precisa saber o que é eventualidade para isso, ou ele trabalhou de forma autônoma, ou ele trabalhou de forma voluntária, certo? Então vejam, esse ônus da prova quanto aos fatos impeditivos do vínculo de emprego é da reclamada, artigo 818 lá da CLT, para darem uma olhadinha no ônus da prova. Certo, pessoal? Encerramos por aqui, então, com essa aula. Depois nós vamos ter mais uma aula ainda sobre a relação de emprego, certo? Essa aula ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima